E aí, eu gostaria de falar sobre como a gente, com o tempo, acaba perdendo a sensibilidade de perceber a beleza da vida, né? Eu tô aqui na cidade de Kyoto, né? Olha esse templo aqui maravilhoso, que coisa mais linda, né, velho? E assim, galera, eu moro aqui nessa cidade, né? Que é uma das cidades mais famosas, assim, do Japão, né? Depois de Tóquio, eu acho. É uma que recebe mais turistas do Japão inteiro. E eu basicamente tô morando aqui há um ano e às vezes, cara, sei lá, perco um pouco a sensibilidade de perceber coisas bonitas assim, né? Porque você vai se acostumando, né? Com a cidade, você vai se acostumando com os mesmos locais, assim, tipo, por exemplo, aqui eu já passei por aqui, entendeu? Mas pra quem não andou por aqui e tudo mais, pra quem ainda não viu, né? Vários templos que existem em torno de toda a cidade, outras belezas também. As pessoas vêm pra cá pra poder, sei lá, apreciar o local, né? Pra conhecer o local, né? Que é uma coisa completamente diferente para pessoas assim do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo que não seja do Oriente, né? Até mesmo acho que para os japoneses desculpa, até mesmo para os chineses eu acho que o Japão é um pouco diferente, sabe? Porque os maiores turistas, né, que vêm para o Japão são chineses, né? A maioria, pelo menos, né? E bom, o Japão é diferente, né, como um todo. E aqui essa cidade ela tem um lance de uma coisa mais tradicional do Japão, né? Porque eu não cheguei no ponto mais tradicional ainda, né? Mas essa cidade ela permanece naquelas culturas assim antigas do Japão, né? O que é muito bonito, cara, é muito fantástico, né? O que essa cidade tem para oferecer. Mas mesmo assim, algumas vezes eu me pego não admirando isso, sabe? Porque já me acostumei com o local, né? Já me acostumei em andar nas mesmas ruas. E aí a gente acaba meio que se distraindo, né? E pensando em outras coisas na vida, né, velho? Se preocupando com outras coisas, assim, com a mente muito longe do momento presente ou do local que a gente tá, né? Eu pelo menos sou assim, velho. Não começo a viajar e vou embora, assim, né? E fico andando, fazendo minhas coisas tudo no automático, né? E aí o problema disso é que você acaba meio que perdendo, né, cara, a experiência da vida, né, velho? A experiência de estar vivo, de existir, de estar naquele momento presente, porque a gente só vive o agora, né, mano? A gente não vai viver o amanhã e nem o ontem, né? Porque só existe o agora, tá ligado? Só o agora, velho, não tem outro, velho. A gente projeta o futuro e esse projeto que a gente faz do futuro, assim, nem sempre acontece, tá ligado? Às vezes a gente se preocupa com coisas que nunca vão acontecer, tá ligado? Às vezes a gente se preocupa com o passado que já aconteceu e que você ainda continua vivo, continua tudo certo, tá ligado? E às vezes você se preocupa com coisas pequenas, sabe? Eu até entendo as pessoas às vezes se preocupar com coisas grandes, assim, é compreensível, né? Mas acaba que às vezes a gente se importa muitas vezes com coisas pequenas do passado, assim como também do futuro, né, velho? E é uma pena isso, porque a gente perde o melhor da vida, né, velho? Que é o presente, né, velho? Que literalmente a palavra presente também significa não só o momento agora, mas também como um presente, né, da vida pra você, né? Um presente como, sei lá, o teu pai que te dá uma camisa, ou um namorado que dá um chocolate pro namorado, enfim, que é um presente, né, velho? É um presente, um gift, né, velho? Nesse sentido de ser algo que você recebeu, né? E aí a gente tem que aproveitar, né, velho? Estar no momento do agora e usufruindo esse presente que foi nos dado, né, velho? É isso que eu penso, né? Mas mesmo pensando isso, às vezes é difícil, né? A gente conseguir meio que ter a disciplina, né, pra não ficar se distraindo constantemente, né, enquanto a gente vive a vida, né, velho. E às vezes, sei lá, tá um pouco mais de pé no chão, né. Mas comenta aí se você é uma pessoa assim que é mais pé no chão, ou se você viaja demais, né, na sua mente às vezes, né. Porque viajar, sei lá, de uma cidade pra outra,
viajar de um país é legal, né? Mas nem sempre viajar só na cabeça é legal, tá ligado? Às vezes a gente tem que pisar um pouco no pé no chão, assim, mano. Sentir, estar presente, observar as coisas, né, que estão acontecendo ao seu redor, né? Às vezes, mesmo que sejam coisas simples, né, velho? Eu sempre penso assim, quando eu penso numa coisa simples, eu penso, sei lá, velho, em pessoas sentadas assim na rua, por exemplo, tá ligado? Conversando tranquilamente. Ou sei lá, aquela senhorinha que tá ali na frente que tá parada assim, não sei o que tá fazendo, tá no celular. Ou esse cara passando aí, ó, de bike aí, tá ligado? São coisas simples da vida assim, mas que tem uma poesia, entendeu? Tem um lance assim, da simplicidade, né? Eu acho que tem muito aquilo que as pessoas dizem, né? Que as coisas boas da vida estão na simplicidade, né? Na coisa simples, né? Você encontra muita coisa bonita, né, velho? Muita coisa legal. Simplesmente apreciando o simples da vida, entendeu? E talvez seja isso mesmo, né, velho? Às vezes a gente tenta trazer muita complexidade em nossas cabeças pra coisas que não precisam, sabe? Que o simples já seria ótimo, entendeu? O simples pode ser amável, né? Pode ser incrível, entendeu? Às vezes um cara que vai, sei lá, pra uma fazenda e, sei lá, vê os bois ali andando, assim, comendo no pasto e fica observando aqueles boi ali, pastando ali, né? Fica falando, nossa, mas que coisa interessante esses bois aí, né? Não sei o que, né? Enquanto que muitas vezes o cara que é o fazendeiro, ele já tá tão acostumado com aquilo que ele nem dá mais bola pra isso. Tipo assim, é uma coisa que nem mais mexe no coração dele, entendeu? Não alegra mais a vida dele, porque a gente meio que tá sempre buscando, né, o diferente, né, velho? É como se a única coisa que desse prazer pra gente é aquilo que é diferente, aquilo que nossos olhos ainda não viu, entendeu? E a gente parece que tá sempre buscando, né, essas experiências diferentes. Não que isso seja um problema, cara. Isso é maravilhoso também, você passar por experiências diferentes, ver ruas diferentes, né, conhecer pessoas diferentes, né, ter todas essas experiências diferentes que são novas, né? As novidades são muito bons, elas somam muito pra gente, né, velho? Mas que a gente não, sei lá, deixe de dar o devido valor ao que não é mais diferente, não, ao que já se tornou comum em sua vida, tá ligado? Às vezes é, sei lá, tua família, tá ligado? Às vezes é teu irmão, às vezes são teus pais, às vezes é um amigo ou é um conhecido do trabalho, entendeu? Às vezes é aquela rua que você nem dá mais tanto valor. Mas sabe o que é engraçado? Quando existe um afastamento, né, daquilo que a gente já tomava como garantido, né? Tem muitas vezes que as pessoas, elas sofrem ou até sentem muita saudade, né, daquilo que antes era tomado como garantido, né? Tipo um namorado, ou sei lá, um carro, um objeto, não sei, um emprego também, tá ligado? Tem muita coisa que a gente tomava como garantido e que a gente simplesmente percebe que valia muita coisa, sabe? Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que aprender a dar valor nas coisas que são comuns também, sabe? E apreciar o que é diferente, lógico, né, velho? Mas é isso. O que vocês acham sobre essa reflexão? Comenta aí se vocês são mais de viver no momento presente ou se vocês são mais de viajar mais. Forte abraço, tchau.